chupeta e mamadeira. Vamos falar de bico. O que é mito? O que é verdade pra chupeta e mamadeira? Então, muita gente pensa que é só... vai só entortar os dentinhos. É só isso que vai acontecer. Mas não é bem assim. Então, a mamadeira, além dela promover o desmame precoce, então, um bebê que mama mamadeira e mama no peito, a gente sabe que tem mais chances de desmamar sozinho antes do tempo dos 2 anos do que um bebê que só mantém o peito. E, além disso, a chance dele ter contato com açúcar muito mais cedo é maior. Porque esses leites, essas fórmulas, enfim, composto lácteo, que agora está mudando de nome, eles têm açúcar na composição. Então, é um leite um pouquinho mais docinho. E isso, para mudar para achocolatado, para mudar para um iogurte adoçado, é muito fácil. Então, a mamadeira, ela também aumenta a chance da criança ter contato com açúcar frequente. Né? Porque depois a gente vai conversar que a cárie depende da frequência da ingestão do açúcar. Então, a mamadeira, além da deformação óssea, que eu já vou explicar com a chupeta, ela tem ainda esse perigo. A chupeta, o que acontece? Ela faz um movimento exatamente o contrário do que a gente precisa para a amamentação. Então, ela fortalece alguns músculos que deveriam estar fracos e ela enfraquece os músculos que deveriam estar fortes. Então, ela faz uma bagunça muscular aqui na parte oral da criança. E o que isso acontece? Quando a criança tem um crescimento, como os músculos que vão dizer para onde a criança para onde que deve crescer, se esses músculos estão bagunçados, a gente tem um crescimento totalmente errado, totalmente desfavorável. Então, não é só sobre o dente estar torto, é sobre o músculo estar errado, é sobre a fala não estar legal, é sobre a alimentação, a mastigação, a deglutição, a respiração. Então, uma chupeta, uma mamadeira, ela influencia em tudo isso. Então, não é só o dentinho torto. O dentinho torto é a parte fácil, isso é tranquilo de corrigir. Resolve com o aparelho, né? Exatamente, mas a parte muscular. Então, a parte muscular, ela demora muito mais tempo para a gente conseguir desenvolver e voltar ao que era, ao que deveria ser. E muitas vezes, quando a gente faz, né, a parte da fono, que daí vai reorganizar isso, já é tarde demais, já teve um crescimento deficiente dessa face, a criança já está com o céu da boca muito profundo, que vai atrapalhar na respiração, então não vai ser uma respiração tão tranquila quanto deveria ser. Enfim, bagunça tudo. Tudo. É muito polêmico essa questão da chupeta, porque eu já vi mães que amamentam, que deram chupeta e fluiu, foi até o final. Mas a gente trazendo que a chupeta, ela faz confusão de bico, é verdade, né? Não é um mito. Não é mito. Ela faz confusão de bico. Mas nesses casos, assim, como que uma mãe, né? Essa mãe, por exemplo, que eu conheço ela, a filha dela chupou a chupeta e mamava, né? Sim, existem alguns casos que são exceção, que a mãe consegue manter a amamentação até 2 anos ou mais, e a criança usa a chupeta, usa a mamadeira, mas isso depende bastante também da disponibilidade da mãe. Se é uma mãe que trabalha fora, então a criança já não vai ter aquela oferta, aquela livre demanda, que é o que a gente preconiza, e tem mais o uso do bico. Então, isso aumenta as chances. Mas, mesmo assim, e sempre, né? Na medicina nunca é 100%. Então, existem casos que realmente a gente consegue. São a exceção da exceção. O que a gente vê no consultório? Que é uma criança que desmamou sozinha, sabe? Então, eu voltei a trabalhar, tal, ele estava com a mamadeira na creche. E daí chegou os 8, 9 meses, ele deixou sozinho. Ele que não quis mais o peito. Meu leite também não estava tanto assim, já secou. Então, na maioria dos casos, o que acontece é um desmame precoce que a família não identifica que foi confusão de bico. Porque a confusão de bico não acontece só no momento ali que é inserido o bico. Ela pode acontecer tardiamente. Então, quando a criança está com 1 ano e 2, a mãe já voltou a trabalhar, já voltou com a sua vida normal, a criança está com o uso daquele bico e ela vai diminuindo essa amamentação, normalmente as mães não associam que pode ser pelo bico, mas é. Então, uma criança não vai desmamar sozinha antes dos 2 anos, se não tiver bicos artificiais. É extremamente raro a gente ver isso. Porque aí a gente chama de sucção não nutritiva, né? Isso. A criança, ela tá chupando ali a chupeta e tá tudo certo. Porque amamentar não é só fome, né? Não. Amamentar é aconchego, é a sucção não nutritiva, é sede, é frio, é calor, é insegurança. A amamentação é um conjunto de diversas, né, formas de amamentação. Não tem só a fome.
E com a chupeta, muitas vezes a criança sente o porto seguro, o aconchego, o carinho ali com a chupeta. Então, eu gosto dela, eu fico com ela ali, eu não tenho por que mais voltar no seio da mamãe. E a mamadeira também tem a confusão de fluxos, que a gente diz. Então, a mamadeira, ela tem como que a gente pode dizer? Um fluxo contínuo de leite. Ela vai saindo leitinho, a criança vai mamando, ela não precisa fazer força, ela não precisa ordenhar a mamadeira, como ela precisa ordenhar o seio materno, e sai a todo momento. Já no seio materno, não é assim que funciona. A gente tem reflexos de ejeção. Então, vai ter um momento que vai sair leite, vai ter um momento que vai ter a sucção não nutritiva para estimular um outro reflexo, e não sai na mesma quantidade. Então, uma criança que vai para a mamadeira, que colocou na boca, já está engolindo leitinho, a hora que vai para o peito, que ela tem que se esforçar e ela tem que ordenhar e não vai sair a todo momento, ela se irrita. Então, também, isso é outra coisa que a gente recebe muito em consultório. O bebê está irritado, o bebê está nervoso e as mães não fazem a ligação. Claro, elas não estão com a instrução disso. Quando a gente fala, eu falo, nossa, sabe que é verdade? Começou bem quando eu introduzi a chupeta mesmo. Então, o que a gente orienta hoje em dia? Não tenha em casa, né? Não tenha, porque toda família vai oferecer no momento de desespero. E com aquela bebê novo, aquela vida completamente de ponta cabeça, você com restrição de sono, enfim, não tá pensando muito. Chega um momento que você fala, eu só quero dormir um pouquinho mais. Você tem em casa, você oferece. Então, você se preparar antes, fazer uma consulta com uma consultora pré-natal, então entender tudo como funciona antes, saber dos riscos da chupeta, da mamadeira, saber como funciona o bebê também, ter a ideia real de como serão os primeiros dias, como é a demanda de um bebê recém-nascido, e não ter em casa, fica um pouco mais fácil da gente conseguir seguir sem.